Estamos de volta com o programa Band Eleições aqui na tela da Band, recebendo os candidatos a prefeito de Manaus, agora aqui no estúdio comigo, o candidato pelo PL, capitão Alberto Neto. Muito obrigado, capitão, pela sua presença aqui para falar com a gente de propostas aqui no Band Eleições. Obrigado, Neto, pelo espaço. Acho que vai ser uma oportunidade incrível para que a gente possa falar a melhor proposta para a cidade de Manaus, que é da chapa Ordem e Progresso, é da chapa do 22. Assumindo o mandato ali já nos primeiros dias de janeiro, quais serão as primeiras ações do capitão Alberto Neto, prefeito? Quero aproveitar, Neto, essa oportunidade para falar com você que está em casa, que vive numa cidade que está tomada pelo tráfico de drogas, que você tem medo de andar no ônibus. Eu sei que segurança é prioridade para você. Você que trabalha no distrito, que às vezes acorda de madrugada para pegar aquele ônibus lá da rota, mas na parada muitas vezes você é roubado. Essa é a cidade que nós vivemos hoje. Eu quero dizer que isso vai mudar. A chapa Ordem e Progresso do capitão Alberto Neto vai dar um choque de ordem de gestão. No primeiro ano nós vamos fazer concurso para 1000 guardas municipais. Nós vamos treinar, equipar a nossa guarda municipal. E eu vou participar disso. Você sabe, você conhece a minha história, sabe o que eu sei fazer e tenho a força e a coragem para enfrentar esses criminosos. Hoje pela manhã eu estive no centro, o centro totalmente abandonado, virou uma verdadeira cracolândia. As pessoas estão com medo de andar pelas ruas do centro da cidade e por outros lugares também. A criança, o jovem, o adolescente que quer jogar no campinho da prefeitura, precisa pedir autorização ao tráfico de drogas. Então a segurança vai ser prioridade no primeiro ano. Nós vamos fazer concurso para a Guarda Municipal, nós vamos monitorar toda a nossa cidade com câmeras de reconhecimento facial e vou fazer integração com o sistema. Nós vamos integrar o sistema da segurança pública com a prefeitura. O prefeito, Davi, lavou as mãos, assim como Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus Cristo, o prefeito também lavou as mãos e disse que segurança pública não tem nada a ver com ele, mas tem sim. Eu vou liderar esse processo para transformar Manaus num lugar seguro para você morar. A outra prioridade que eu queria deixar claro aqui é para você, mãe, que não tem onde deixar o seu filho. Tu mora numa cidade, Manaus, que é a terceira pior capital do Brasil em números de creche. Está empatada ainda com a penúltima. Olha a tragédia que nós vivemos. A mãe não tem onde deixar seu filho não tem um lugar seguro para que você possa ir trabalhar, levar o sustento da sua família, não tem creche. Nós temos menos creches, a metade das creches aqui de Boa Vista, que é uma cidade que é do tamanho da Cidade Nova. Olha a triste realidade das mães da nossa cidade. Nós vamos no primeiro ano dobrar o número de vagas nas creches da nossa cidade, para que você saiba que você vai trabalhar, vai prosperar na vida e seu filho vai ter uma alimentação de qualidade, não é aquele creme crack com suco que o prefeito está distribuindo, não. Vai ser uma alimentação de qualidade e uma educação de qualidade. Você não vai ver a diferença da creche do rico para a creche que vai estar na periferia. Nós vamos fazer parceria público-privada. No primeiro ano nós vamos dobrar o número de vagas e você vai sentir, mãe, escuta o que eu estou dizendo, você vai sentir isso na pele, saber que seu filho está num lugar seguro e vai ter a melhor educação do Brasil. Então, no primeiro ano, nosso foco vai ser segurança. Tem muita coisa para fazer, mas segurança, deixa esse compromisso. Dobrar o número de vagas nas creches. Eu sei que a saúde está um caos, né? A gestão da saúde está tão ruim que está faltando dipirona no posto de saúde. Eu tenho reclamações que está faltando remédio de pressão, está faltando insulina para os diabéticos. Nós vivemos numa cidade que se mais morre, entre as capitais, a cidade que mais morre mulher de câncer no colo do útero. Isso é muito grave, a mulher não consegue fazer o preventivo na unidade básica de saúde da prefeitura. É um drama que nós estamos vivendo. O Estado já é um caos que você conhece, teve transfusão de sangue no corredor, no chão do hospital. E a saúde não está dando conta de atender a saúde primária, fazer a prevenção e as mulheres estão morrendo. Então nós vamos cuidar. Um choque de gestão, um choque de ordem na cidade, é na segurança, nas creches e na saúde do nosso povo. Mas com o restante da entrevista eu vou desenrolar com mais detalhes sobre a saúde, principalmente. Eu queria tocar no assunto, certa vez o senhor disse numa entrevista aqui mesmo na Band, no nosso programa Amazonas Urgente, sobre
o cidadão, a cidadã que desce do ônibus com medo, tem que pegar um outro, Verdade. porque ficou com medo, entrou alguém ali que ela já sentiu que ia ser assaltada. Verdade, Neto. E o senhor falou também do garoto ao pedir autorização do crime para jogar bola no campinho. Como é que tem sido para a campanha, para visitar algumas comunidades com relação a essa violência e insegurança que a gente enfrenta? Neto, você conhece a minha história. Você que está nos assistindo agora, você conhece a minha história. Sabe que eu tenho uma história de enfrentamento ao crime organizado, os traficantes da nossa cidade. Eu aprendi, na minha época, os traficantes mais perigosos da nossa cidade, junto com a nossa tropa. Eu sei como fazer isso. Primeiro, eu sei que você está com medo de andar de ônibus. Nós temos o melhor projeto para acabar com esses assaltos nos ônibus de Manaus. Manaus é a cidade que mais rouba e furta celular do Brasil. Só ano passado foram 1.300 assaltos nos ônibus. A população está amedrontada, tanto nas paradas como dentro do ônibus. E como é que a gente vai mudar essa realidade? Nós vamos colocar câmera de reconhecimento facial. Se entrar um foragido da justiça, por exemplo, ele vai entrar no ônibus, a câmera de reconhecimento facial vai pegar, nós vamos fazer a integração do sistema com o sistema de segurança pública, o sistema da prefeitura vai ser integrado com o sistema de segurança pública do Estado. Eu vou liderar esse processo porque eu sei fazer e segurança vai ser prioridade. Você vai viver numa cidade segura, onde bandido vai ter medo de andar em Manaus, porque bandido ou vai mudar de vida ou vai ter que mudar dessa cidade, vou ter que mudar de Manaus. Então vai ter câmera de reconhecimento facial, nós vamos colocar o GPS em toda a frota, junto com o botão do pânico. Primeiro, isso traz qualidade para a população, você pode fazer a marcação do seu ônibus e acompanhar o trajeto de todo o teu ônibus aqui. E a polícia também vai acompanhar. No momento de um assalto, o cobrador ou o motorista vai acionar a polícia pelo botão do pânico e a viatura mais próxima, porque ela está no GPS, vai ter a informação exata do local do ônibus do assalto e vai fazer a abordagem. Você aumenta a velocidade da abordagem. A chance de você prender esse criminoso é muito grande. Ele não quer enfrentamento. Não vai querer enfrentamento, é isso que eu ia te falar. Como eu conheço, eu sei como enfrentar a criminalidade, eu sei como enfrentar bandido, eu sei que bandido procura facilidade. Que é o fácil. Né? Se ele chega numa rua, por exemplo, você que está me ouvindo agora, se o bandido chegar na tua rua e ele vai olhar assim, tem uma casa que tem cerca elétrica, tem outra casa que não tem cerca elétrica, ele vai pular na casa que não tem cerca elétrica, ele procura facilidade. Quando a criminalidade, os bandidos de Manaus souberem que toda a frota está monitorada 24 horas pela polícia, ele não vai meter a cara, porque ele sabe que se ele meter a cara, a chance dele ir para a cadeia é muito grande. E aí, ele vai ter que mudar de vida, porque senão vai ser cadeia para a criminalidade. Aí a gente vai entregar para a população um ônibus seguro, porque transporte, vou tentar fazer o link com o transporte, né? Daqui a pouco termina a pergunta. Claro. Mas fazendo o link com o transporte público, o nosso programa de mobilidade urbana é fantástico. Porque o transporte público ele precisa, são 3 pontos. Ele precisa ter qualidade, ele precisa ser rápido e ele precisa ser seguro. O projeto de segurança eu acabei de descrever aqui. Você vai andar num transporte seguro em Manaus. Qualidade, nós precisamos rever esses contratos. A frota tem que trazer uma frota sustentável, com ônibus elétrico, com ou a gás, ou elétrico tradicional, com as baterias elétricas. Então tem várias opções no mercado para que a gente transforme Manaus numa cidade sustentável e ônibus com qualidade. A gente consegue recurso até internacional a fundo perdido de pessoas que querem investir para levar sustentabilidade para a região amazônica. Agora precisa ter projeto. A gente vive numa prefeitura que não tem projeto de nada. O projeto do prefeito é pintar e colorir a cidade, o meio fio, comprando tampa de bueiro de 58 milhões, gastando dinheiro público. O teu dinheiro. A corrupção está muito grande nessa prefeitura, Neto. Manaus é a 6ª capital menos transparente do Brasil. Você não consegue saber os contratos que tem de carona, de aditivo. É muito complicado. Tem muita coisa escondida na atual gestão, na gestão do Davi, que nós vamos desmascarar. O Davi vai sair da cadeira, se duvidar, vai direto para a cadeia. Nós estamos avisando. E nós vamos fiscalizar ponto a ponto, contrato por contrato, a execução perfeita de cada contrato. Mas falando sobre mobilidade, então, nós vamos construir um transporte rápido, que ninguém quer passar horas e horas no trânsito.
iniciou no passado um projeto que é o BRT. Você vê que tem uma estrutura praticamente pronta, da cidade nova até o centro da cidade. Nós precisamos concluir e aumentar a estrutura do BRT para a Zona Leste, vamos terminar a Zona Norte. Isso vai dar agilidade e velocidade no nosso transporte, junto com o semáforo inteligente. Então, nós vamos criar um sistema rápido por meio do BRT, nós vamos criar outros modais, por exemplo, o modal fluvial, que você possa andar toda a costa de Manaus, né? Se você está, por exemplo, lá no Puraquequara e quer ir para o centro da cidade, você pode escolher pelo aplicativo da prefeitura qual o melhor caminho, se é ir de barco, se é ir de ônibus. Você faz a decisão analisando o trânsito naquele momento, o preço da passagem. Então, nós vamos ter o fluvial, vamos ter o BRT e nós vamos ter ainda o VLT. O VLT é no centro da cidade. É só aquele nosso bondinho, na época ainda dos ingleses, que você passeava de bondinho por Manaus, nos pontos históricos de Manaus. Porque o turismo é uma matriz econômica fantástica, que gera milhares de empregos. Nós vamos construir um VLT no centro, passando por diversos pontos turísticos. Então, isso vai estar dentro do nosso projeto de revitalização do centro de Manaus, que é a habitação, aqueles 100 prédios que estão abandonados. Nós vamos recuperar, são em torno de 4.500 moradias, nós vamos entregar de imediato. Na revitalização, tem o modal do VLT, que eu expliquei agora. Nós vamos fazer um incentivo tributário para o centro de Manaus, para trazer as startups, pessoas que querem empreender na nossa cidade. Nós temos um recurso de P&D da Zona Franca de Manaus, da Lei de Informática, de 2 bilhões. Então, Manaus era para ser a terra do empreendedorismo, a terra das startups, mas nós temos uma prefeitura que não tem transparência, que é inimiga do empreendedor. Tenta, você que está me ouvindo, você que é comerciante, sabe do que eu estou falando. Tenta lá atrás de um alvará na prefeitura, de um licenciamento para uma obra. É um Deus nos acuda, é muito complicado, você passa às vezes anos para conseguir esse licenciamento. Então, nós vamos desburocratizar a prefeitura de Manaus. A prefeitura de Manaus vai ser amiga do empreendedor. Então, falando de segurança, acabei falando sobre a revitalização. Sim, claro, que nós temos para o centro da nossa cidade. E ainda dentro dessa questão de mobilidade, mas pensando na infraestrutura, a reclamação muito grande com relação às nossas vias, os nossos asfaltos, sim, ou a falta, né, dessa estrutura em alguns bairros. O prefeito de Manaus tem que lembrar que Manaus não é só Ponta Negra. Ponta Negra é importante, mas levar infraestrutura nos bairros, isso afeta até na segurança pública. Sim. Porque se tu tem uma rua que está pouco iluminada, uma rua que a viatura da Polícia Militar não consegue passar, sabe quem vai ser o prefeito daquela rua? Vai ser o traficante. Uma rua sem iluminação é rua palco de estupro, de assalto, de vendas de drogas. Então, a prefeitura precisa entrar e levar infraestrutura para os bairros, tem que levar dignidade para o nosso povo. Manaus, imagina, Manaus é a 5ª cidade mais rica do Brasil, tem orçamento. O prefeito atual tem gastado o nosso dinheiro de maneira errada e nós vamos investigar tudo. São 58 milhões em compra de bueiro, são mais de 600 milhões com propaganda. Só esse ano tem mais de 200 milhões gastos com propaganda. E a saúde um caos, a falta de infraestrutura nos bairros, a falta de segurança na guarda municipal. Para um transatlântico agora no centro não desceu ninguém. As pessoas estão com medo de andar em Manaus, Neto. Candidato, falta pouco mais de um minuto, dedicar esse tempo para o senhor dar o seu recado para o eleitor. Já falamos aqui de propostas, falar e pedir o seu voto. Obrigado, Neto. Quero falar com você que está me assistindo nesse momento. Quero conversar sobre essas eleições. Quero refletir agora contigo. Se você está com medo de andar em Manaus, está com medo de ir para uma parada de ônibus, tem medo de andar de ônibus em Manaus, sabe que Manaus é perigosa e quer um prefeito que tem força e coragem para enfrentar essa criminalidade, você vai votar 22. Se você quer um choque de gestão na saúde, porque as pessoas estão acordando de madrugada para conseguir uma consulta, está faltando dipirona no posto de saúde. Se você quer alguém com coragem para enfrentar esse sistema corrupto que está aí, você vai votar no 22. Se você quer escolas cívico-militares, escola com disciplina, patriotismo, que não vai ter banheiro unissex, que não vai ter drogas nas escolas, você vai votar 22. Se você é de direita, se você apoia o nosso presidente Bolsonaro, se você é Deus, pátria, família e liberdade, você vai votar Capitão Alberto Neto e Professora Maria do Carmo, 22.
Capitão Alberto Neto, do PL, muito obrigado pela Neto. participação, pela presença aqui no Band Eleições. A gente ainda tem outras agendas com o Capitão Alberto Neto dentro da nossa programação da cobertura jornalística desse pleito das eleições de 2024. Quero agradecer também a sua audiência por ter ficado com a gente aqui até esse horário. Na próxima segunda a gente está de volta com mais um Band Eleições. Até lá.